Olá pessoal, vamos continuar então o nosso tema de tecidos, tá? Ainda dentro do tecido conjuntivo, outro tecido conjuntivo especial que diz respeito ao tecido sanguíneo. Bom, o tecido sanguíneo, ele, como já disse, é um tecido conjuntivo especializado e tem uma matriz fluida. O que é isso? É o sangue, né? Então, como a gente conhece o sangue, ele é fluido. E essa matriz extracelular dele, né, portanto, é fluida. Tá? Como a gente já conhece, o sangue é um fluido vermelho viscoso, com uma concentração de cloreto de sódio de aproximadamente 0,9%, que corresponde a 8% do peso corporal também, e circula através do nosso sistema circulatório. Ele tem sempre um movimento regular e unidirecional. Então, por onde o sangue vai passar, ele vai sempre na mesma direção. Ele não volta por esse mesmo caminho. Olha, quando a gente pensa para falar aqui sobre as funções do tecido sanguíneo, a gente já vê que transporte é a principal função desse tecido. Seja transporte de nutrientes, produtos do catabolismo, produtos celulares como os hormônios, o oxigênio através da hemoglobina, o CO2 também pela hemoglobina ou pelo plasma para que saia através da respiração, tá? E regulação da temperatura corporal. Então o nosso sangue ele tem que ter uma certa temperatura para manter a nossa temperatura corporal. Manutenção do equilíbrio ácido-base e osmótico dos fluidos corporais. Então o nosso pH sanguíneo ele constantemente está em torno de 7,4, tá? O que mantém esse equilíbrio ácido-base para os tecidos, uma vez que eles são alimentados pelo tecido sanguíneo. E também a via de migração dos leucócitos entre os vários compartimentos do tecido conjuntivo. Então, leucócitos, como a gente já falou em outras aulas, também chamados de glóbulos brancos ou células de defesa. Então, essas células de defesa elas migram pelo tecido sanguíneo e chegam nos tecidos onde devem realizar a defesa do nosso organismo. O sangue, então, ele é composto por elementos celulares e pelo plasma. Tá? Então, como a gente pode ver aqui na figura, o plasma né, é esse líquido, o fluido amarelado, tá? Onde as células, sejam elas plaquetas também, compostos orgânicos, são dissolvidos. Dentre essas células que ficam lá no plasma, a gente pode falar dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos, as hemácias, que vão ser responsáveis por transportar, principalmente por transportar o nosso oxigênio, os leucócitos, os nossos glóbulos brancos, né, responsáveis pela defesa do nosso organismo, e as plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, olha só, se a gente pegar aqui uma amostra de sangue e centrifugar essa amostra, o que vai acontecer? O mais pesado vai lá para o fundo, que seria então os nossos eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Aqui nessa faixa branca, bem pequenininha, vai ter então os nossos glóbulos brancos, tá? Assim como as nossas plaquetas. E aqui em cima, em amarelo, o nosso plasma. Então a gente vê que o sangue ele é composto por 55% de plasma, né? E 45% de outros elementos, sejam eles glóbulos vermelhos, principalmente, né? Como a gente pode ver aqui na distribuição, glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos vão ser separados aqui em vários outros, né? Como neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, que são todos eles leucócitos, tá? Só que tem um pouquinho da ação diferenciada aqui entre eles. Vale a pena a gente comentar sobre isso aqui na nossa disciplina? Bom, não vem ao caso, mas entendam que os glóbulos brancos, todos eles façam defesa do nosso organismo. Cada um deles, seja neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo ou basófilo, vai realizar um tipo de defesa diferente. As plaquetas logo aqui acima, a gente vê né, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, dentre os elementos celulares, a gente tem os eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos,
os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas ou trombócitos. Tá aí então os nossos leucócitos. Então a gente tem aí monócito, eosinófilo, basófilo, linfócito, neutrófilo. Todos eles a gente já viu lá nas lâminas de sangue e vamos ver de novo nas próximas aulas práticas. Composição do sangue, ou melhor, do tecido, né, sanguíneo. Solução aquosa, né, que é o plasma, com 91% de solução aquosa nesse plasma. Proteínas no plasma, em torno de 7%. E aí a gente tem albuminas, lipoproteínas, trombinas, né, e fibrinogênio, tá escrito errado aqui. Temos alguns sais também, 0,9% de sais, além de aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose que vão estar sempre circulando por esse plasma. Os eritrócitos, eles são células anucleadas, tá? São células que vão transportar CO2 e oxigênio através da hemoglobina. É um disco bicôncavo, como a gente pode ver na figura, e aumenta a superfície então de contato por ser um disco bicôncavo. Em mulheres, a gente tem de 4 a 5,4 milhões por milímetro cúbico de eritrócitos, e em homens um pouquinho mais, em torno de 4,6 a 6 milhões, o que dá aos homens uma capacidade aeróbica um pouco melhor que das mulheres. A gente sabe que essas células elas utilizam glicose como 90% via anaeróbia, tá? Ou seja, sem utilização do oxigênio. São pobres em organelas, uma vez que não tem núcleo. Então, todo o processo ali das organelas posteriores, dos processos posteriores também são diminuídos. E tem um tempo de vida aí entre 120 dias, quando então, após esse tempo, são destruídas por células de defesa como os macrófagos, principalmente lá no baço, no fígado e na medula óssea. Só deu uma travadinha no vídeo aqui. Vamos continuando então. Olha só. Lá então nos nossos eritrócitos, nas nossas hemácias, a gente tem as hemoglobinas. São elas que vão transportar o oxigênio lá dentro desses eritrócitos. Bom, as plaquetas, elas são corpúsculos anucleados em forma de disco, como a gente pode observar aqui na figura, tá? Esses pontinhos brancos. Tem função de coagulação do sangue, reparação da parede de tecidos sanguíneos também. Então, a gente tem aí em torno de 150 a 450 mil a cada milímetro cúbico. E tem um tempo de vida aí em torno de 10 dias. Então a gente pode observar aqui, nesses esfregaços de sangue, que essas partezinhas em roxo não confundam, né, com as células de defesa, quando a gente conseguir observá-los, que são então as nossas plaquetas. Então a gente pode observar aqui um vaso sanguíneo normal. Então a gente tem aqui as plaquetas circulantes, a gente pode ver também os glóbulos vermelhos, tá? Então a partir do momento que tem uma lesão, ou seja, a gente teve um arranhão lá, qualquer coisa, vai então sair o sangue, né? Como que vai parar de sangrar? Justamente pela ação dessas plaquetas. Elas vão ser ativadas e vão lá, volta aqui, vão lá para aquela região onde está lesada. Vão criar então esse coágulo através também da ação de fibrinas, uma certa proteína que vai também colaborar para a coagulação. Os leucócitos, outras células, né, do tecido sanguíneo, eles são incolores, esféricos e estão em suspensão.
Então, a função deles, proteção, como a gente já falou, origem lá na medula óssea. Tá? Quando a gente tem uma situação, né, onde a pessoa está com leucopenia, é porque ela tem baixa taxa de leucócitos no sangue, ou pouco leucócito no sangue. E quando ela está com leucocitose, é quando a gente tem uma taxa de muitos leucócitos no sangue. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê falar de leucemia, a leucemia tem a ver, né, está ligada com a ação dos leucócitos. Tá? E esses leucócitos eles podem ser divididos, né, em granulócitos e agranulócitos. Então, sempre que eu falar granulócito, a gente pensa, pô, tem grânulo, né? E agranulócito é porque não tem grânulo. Então, olha só. O que seria aqui granulócitos? Então, seria esses três aqui, que eles no citoplasma a gente observa esses grânulos, e os outros, os agranulócitos, aqui os linfócitos e monócitos, eles não apresentam esses grânulos tão nítidos no eosinófilo e nos outros dois, que dão a característica de granulócito. A gente pode observar aqui o monócito, o eosinófilo, o basófilo, linfócito e os neutrófilos. Tá? Os granulócitos, que são os eosinófilo, basófilo e neutrófilo, eles têm núcleo irregular e apresentam grânulos no citoplasma. Já os agranulócitos, eles têm uma forma mais regular, né? E o citoplasma não tem grânulo. Então a gente vê os linfócitos e os monócitos. E daí a gente tem que lembrar que esses grânulos, nos granulócitos, tá? Eles são vesículas contendo algum tipo de substância. E essas substâncias é que vão, né, atacar os organismos estranhos. Aqui a gente tem um resumo, e vocês ficam à vontade para estudar, tá? Tanto dos granulócitos quanto dos agranulócitos. Importante da gente lembrar também de um processo chamado de hematopoiese. Esse processo é contínuo e regulado de produção de células do sangue. Então, a produção de células do sangue se dá o nome de hematopoiese. Para que a gente precisa disso? Para renovar células sanguíneas que vão ter um tempo de vida pequeno, como a gente já viu, os glóbulos vermelhos lá em torno de 120 dias, por exemplo. Né? Então, proliferação dessas células e diferenciação celular. Então, tem que lembrar que todas as células, elas não são diferenciadas, ou seja, elas têm uma característica própria. Tá? Ela não é uma célula, por exemplo, uma célula um condrócito, ela não é um citoblasto, ela não é um glóbulo vermelho. Primeiro, ela é uma célula tronco. Tá? Quando a célula não se diferenciou ainda, não se tem uma característica própria ainda, ela é uma célula chamada de célula tronco. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a célula tronco, tá? Que nasce lá nas nossas, que nasce lá na nossa medula óssea, tá? Então, essas células tronco vão ser diferenciadas, ou seja, transformadas em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, tá? Neurônios, dentre outras e outras estruturas mais, outras e outras células mais, tá? Então, lá na hematopoiese, a gente produz essas células responsáveis pelo tecido sanguíneo. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida em relação ao tecido sanguíneo, entre em contato comigo ou então durante as aulas. Bom, mudando um pouquinho, né, de tecido, a gente já viu o tecido conjuntivo e agora a gente já passa para o tecido nervoso. Lá no tecido conjuntivo a gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito e todos os tecidos especiais. Tá? Bom, o tecido nervoso ele é um conjunto de estruturas que permite que o corpo reaja a modificações contínuas no ambiente interno e externo. Vamos entender isso daí. Olha só, vamos imaginar que a gente tem aqui, né, uma pessoa que vai tocar num ferro que está lá ligado no ferro quente. Okay? Então, o que vai acontecer, né, com a resposta nervosa no nosso organismo?
Bom, antes de mais nada, a gente vai tirar o dedo lá daquele ferro quente. A gente vai soltar. Por quê? Porque vai haver uma ação onde a gente vai mandar uma informação lá para os nossos nervos sensoriais, através de hormônio, de neurônios. Tá? A gente vai gerar uma resposta e nervos motores vão levar essa resposta através de neurônios para que a gente tenha a resposta, ou uma resposta efetora, tá? E vai ser o quê? Tirar essa mão do ferro quente. Então, o processo... vamos voltar aqui um pouquinho. O processo sempre vai ser esse. A gente vai ter um estímulo, a gente vai receber esse estímulo, levar até o cérebro, que vai gerar então uma resposta, que no final a gente vai então agir. Então, detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações geradas pelos estímulos sensoriais, seja calor, luz, energia mecânica e modificações químicas, é papel do tecido nervoso. Tá? Além disso, organizar e coordenar o funcionamento de quase todas as funções do organismo é também função do tecido nervoso, como funções motoras, viscerais, endócrinas e psíquicas. E aí a gente tem, né, esse tecido, o sistema nervoso, o tecido nervoso organizado em sistema nervoso central, como a gente pode ver logo aqui, conforme a gente está falando sobre o sistema nervoso central, né, composto pelo cérebro, medula espinhal, e também o sistema nervoso periférico, aqui composto pelas entradas, né, e também pelas saídas, tá, que são os nossos nervos e gânglios. O nosso tecido nervoso ele vai ser sempre composto por neurônios e células da glia. Tá? Células da glia vão fornecer, por exemplo, proteção, vão fornecer nutrição, tá? Vão fornecer um bom desempenho. Isso tudo para quem? Para os neurônios. Tá? Então, vão proteger e alimentar esses neurônios. Essas são as funções das células da glia. Cada uma delas a gente vai estudar ao longo dos slides. Olha, o neurônio ele é composto por um corpo celular, como a gente pode ver aqui, tá? Um axônio, que é essa extensão do neurônio, de um neurônio até o outro, e por dendritos, que são como se fossem essas perninhas aqui do neurônio, tá? Essas ramificações do neurônio. Os neurônios eles são responsáveis pela recepção, transmissão e processamento dos estímulos. Então, quem leva o estímulo elétrico através do organismo é justamente os neurônios. Então, lá no corpo celular, a gente vai observar como uma célula eucarionte ela tem um núcleo, tá, bem definido. O nucleolo aqui a gente pode observar. Olha o que tem muitas mitocôndrias, tá? Que a gente vai precisar de muita energia nesse momento. A gente pode ver também que tem um número bom aqui de retículo endoplasmático rugoso também, compondo esse corpo celular. Tá? Então a gente pode ver aqui, olha, nesse desenho que a gente encontra numa lâmina histológica o nosso corpo celular. Bom, aqui mostrando, né, que o corpo celular ele está bem localizado. A gente pode observar o axônio logo aqui ao lado e também as ramificações que são compostas pelos dendritos. A gente tem uma forma de classificar, né, os neurônios sendo bipolar. O que seria isso? No caso de bipolar, ele teria duas ramificações aqui de dendritos. Já multipolar, a gente teria muitos dendritos, ou então pseudo-multipolar, onde a gente tem um corpo celular, tá? E distante um pouco, né, dessas ramificações dos nossos dendritos. Por isso se chama pseudo-multipolar. A gente pode definir os neurônios como neurônio motor, sensorial ou interneurônios. O motor ele vai controlar a resposta, os efetores, né, no caso de glândulas endócrinas e fibras musculares, por exemplo. Então, lá nas nossas fibras musculares, a gente tem um neurônio que está acoplado lá na nossa fibra muscular, que quando a gente pedir, por exemplo, para contrair, quem vai levar esse estímulo lá para contrair é esse neurônio motor. Tá? Então ele vai dar a resposta para quê? Para que contraia o nosso músculo. O
neurônio sensorial ele vai receber o estímulo. Então, no caso lá, quando a gente viu a questão do ferro quente, quando a gente coloca, né, o dedo lá no ferro, a gente vai receber esse estímulo através do quê? De um neurônio sensorial. Tá? E os interneurônios, que eles estabelecem conexões. Então, tem funções complexas de interação de neurônios. Então, ele leva essa informação de um neurônio a outro. É como se fosse o meio do caminho. E essa transmissão do impulso nervoso, né, a gente vai ver que a gente tem uma chamada de sinapse, tá? Que é responsável então pela transmissão unidirecional desses impulsos nervosos. Então, vai sempre numa mesma direção esses impulsos nervosos, essa resposta ou esse estímulo que a gente está levando através dos neurônios. O local de contato ocorre, né, no local de contato entre neurônios ou entre neurônios e células efetoras e transmite o sinal elétrico do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico por meio de sinal químico. Então, se a gente está levando aqui, como a gente pode observar nessa figura, um sinal através do neurônio, eu cheguei aqui, ó, na parte terminal desse neurônio, eu vou passar essa resposta para o outro neurônio que vai continuar a levar esse estímulo através do que? Através de um sinal químico. Tá? Então eu passo essas moléculas para outro neurônio que vai continuar então levando essa resposta através dos neurônios até chegar onde eu preciso realizar a minha resposta motora. Ficou difícil de entender? Então vamos prestar atenção aqui. Ó. Eu tenho aqui um neurônio levando um impulso nervoso. Tá? Então, eu mandei esse impulso nervoso, ele vem aqui pelo axônio e vai ser então transferido para o dendrito aqui do outro neurônio, que vai receber então esse impulso. Okay? Esse processo de transmissão do impulso nervoso do axônio do neurônio pré-sináptico para o dendrito do neurônio pós-sináptico é chamado então de sinapse. Tá? Eu estou mandando uma resposta, um impulso nervoso de um neurônio para outro. Então a gente tem aqui a nossa sinapse nervosa, tá? Ocorrendo. Então olha só, gente. Aqui eu tenho um terminal pós-sináptico, tá? E aqui o terminal pré-sináptico. Então quer dizer que eu estou passando as respostas desse pré-sináptico aqui para o pós-sináptico. Olha a quantidade, né, de moléculas químicas que eu estou transmitindo para esse pós-sináptico, para que ele consiga levar ou receber essa resposta, para que ele consiga então gerar um impulso nervoso. E ainda, pessoal, dentro desse tecido nervoso, a gente tem as células da glia. Essas células da glia, elas promovem então sustentação, nutrição e proteção para esse tecido nervoso. E aí, vou voltar aqui um pouquinho, a gente tem aqui tanto os oligodendrócitos, a micróglia, as células ependimárias e os astrócitos. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Os astrócitos, eles têm uma forma estrelada. Então, olha só, isso daqui Isso daqui não é um neurônio, tá? Não confundam, é um astrócito, é uma célula da glia. O que esse astrócito vai fazer? Tá vendo esse vaso sanguíneo aqui, ao lado? Ele vai se ligar ao vaso sanguíneo, pegar nutrientes desse vaso sanguíneo e vai levar isso para onde? Para o neurônio, tá? Mais uma vez, essa forma aqui, que parece um neurônio, mas não é um astrócito, tá? Ele está se ligando aqui essa foto aqui é melhor para enxergar. A gente tem aqui o astrócito em verde, tá? Aqui o capilar logo ao lado. O astrócito vai lá, busca os nutrientes no capilar, no sangue, e leva lá no outro lado, onde ele está conectado aos neurônios. Então, o astrócito ele nutre os neurônios, fazendo essa ligação capilar-neurônio. Já as células ependimárias, outras células da glia, elas são células epiteliais colunares, que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Em alguns locais são ciliadas. Então, o que ela faz? Ela protege, ela cria uma proteção e reveste esses ventrículos do cérebro, protegendo os neurônios que estão ali dentro.
E a micróglia? A micróglia, ela faz um papel parecido com o macrófago, que a gente viu aulas atrás. O que é? Elas são células pequenas, elongadas, com prolongamentos curtos e irregulares. Elas vão participar do sistema fagocitário. O que acontece? Se aproximou alguma coisa ruim ali perto do nosso neurônio, o que ela vai lá e faz? Destrói. Através de um processo de fagocitose, ou seja, ele engloba no seu citoplasma esses micro-organismos potencialmente prejudiciais, destroem esses micro-organismos. Então, reparem, tá? Essas células da glia, elas protegem, nutrem, né? Elas dão sustentação para o neurônio, tá? Então, elas são essenciais. Além delas, dessas que a gente já falou, né? A gente tem os oligodendrócitos. Eles produzem a bainha de mielina para os neurônios do sistema nervoso central. O que seria essa bainha de mielina? Olha só, aqui a gente tem um axônio, tá? Esse axônio, ele tem essa parte amarela aqui, que é chamada de bainha de mielina. Essa bainha, ela protege o axônio e também promove que o estímulo nervoso ele passe pelo axônio mais rapidamente. Então, se essa bainha de mielina ela for sendo destruída, o estímulo nervoso ele vai passar de uma forma muito lentamente por esses neurônios. Tem até alguns tipos de doenças que destroem essa bainha de mielina. Tá? O papel do oligodendrócito é, então, manter essa bainha de mielina bem definida, né? E reforçar ainda mais o impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso. As células de Schwann têm o mesmo papel dos oligodendrócitos, só que é produzir a bainha de mielina para os neurônios do sistema nervoso periférico. Então, lembrar, gente, sistema nervoso central é sempre neurônios mais células da glia. Essas células da glia que vão dar a oportunidade dos neurônios manter a função deles de